No meu entendimento, céu e inferno são contextos simbólicos. Acredito que podem representar estados emocionais que nós experimentamos durante a vida e não após ela, bem como o termo bíblico, terra prometida, que pode representar o estado que você chega quando transcende as mazelas do mundo. Não significa que elas não vão mais existir, é você que está indiferente a elas. A linguagem desse vídeo é simbólica e inspirada no filme Matrix, onde também existe um local representando um objetivo a ser conquistado. Seja bem-vindo a mais uma conversa. Para quem assistiu o filme Matrix e está familiarizado com os termos, né? Tem um termo no filme Matrix que se chama Zion. Zion é o lugar para onde eles querem ir, né? Tentam chegar quando eles estão se desbloqueando da Matrix. Zion é uma analogia ao termo bíblico Sião, que é a terra prometida da Bíblia. Você já deve ter ouvido falar nos judeus sionistas que almejam a sua terra prometida, né? Nessa analogia com o filme, eu vou usar o termo Zion para ilustrar uma instância não necessariamente espacial, talvez uma instância da sua mente que você chega quando você sai da Matrix. Eu falo muito já em sair da Matrix. Aliás, eu vim para esse lugar aqui, a Chapada dos Veadeiros, para me inspirar e fazer uma minissérie de vídeos somente sobre sair dessa Matrix que a gente vive, né? Então, recomendo que tu também acompanhe os vídeos anteriores a esses daqui, né, para complementar. Deixa o teu like no vídeo então, ativa as notificações, confere se ainda está inscrito, se essa plataforma não te desinscreveu do meu canal, e deixe um Eicopine, estou aqui como uma forma de agradecimento e reconhecimento por esse trabalho que eu estou fazendo gratuitamente para ti. Bastante pessoas já estão dedicando suas vidas a falar sobre sair da Matrix. Muitas pessoas estão gostando desse assunto, estão usufruindo disso, só que nunca ninguém fala o que acontece, né, quando tu sai da Matrix. Lembrando que sempre são termos poéticos, né? Sair da Matrix é um termo poético, porque não necessariamente tu sai de um lugar e vai para outro, ou abandona uma vida e pega uma outra vida com coisas diferentes que você faça. Então são termos bem poéticos. Continuando na poesia, então, digamos que tu saia de um local, de uma Matrix, para onde você vai? Você vai para Zion. Então, Zion é uma instância na sua mente, no seu estilo de vida, que traz para você uma vida nova, uma nova maneira de viver a tua vida. Eu poderia listar aqui milhares e milhares de coisas que mudariam para melhor na tua vida depois que você chega a Zion, a instância fora da Matrix, a terra prometida, digamos assim, da Bíblia. Mas por uma questão de tempo de vídeo aqui, eu selecionei apenas 7 pontos principais que mudam na sua vida depois de você chegar a Zion, depois de você sair da Matrix. Sem dúvidas, o primeiro ponto é você aprender a lidar com o seu ego. O ego é como se fosse uma âncora que te prende à Matrix. É por causa dele que você está preso a tudo isso. Então, você aprende a lidar com tudo isso, e aprendendo a lidar com o seu ego, acontece que tu não sofre mais pelas coisas que antes tu sofria, como por exemplo, o apego a alguém, né? Você passa a lidar com desapego às coisas. Os problemas e as mazelas do mundo passam a não te afetar tanto pelo simples fato de você ter entendido e aprendido como lidar com o ego. Esse vídeo não tem o objetivo de te ensinar a lidar com o ego. Então, tem um vídeo aqui chamado Ao persistirem os sintomas, o seu ego deverá ser consultado. Vê esse vídeo para aprender mais sobre isso. O segundo ponto que muda na sua vida é que você passa a viver no agora. E não vamos resumir esse ensinamento apenas a aproveitar o momento presente, aproveitar as coisas boas e estar junto à natureza, como é que eu estou fazendo agora aqui. Mas vamos resumir esse ensinamento a não ser preso ao tempo. Por exemplo, aquela pessoa que se desbloqueou um pouco daquele lance de estar sempre correndo contra o tempo, tendo muitas coisas para fazer. Não importa se ele se desbloqueou disso aí, eliminando tarefas desnecessárias ou acordando um pouco mais cedo para ganhar tempo, que no caso seria hackear a Matrix, hackear a sua biologia,
ou se ele simplesmente decidiu se desbloquear um pouco do tempo, decidiu perder aquela mania de olhar as horas no relógio ou no celular umas 10 vezes por minuto. Simplesmente esqueceu que existe uma contagem de tempo, porque o tempo não é uma coisa que existe realmente, ele é apenas algo para medir os acontecimentos da nossa vida. Então se desbloqueia das horas, dos dias. Terceiro ponto, ele passa a ver beleza nas coisas simples, coisas que antes ele não via beleza, ou melhor, ele não percebia essas coisas. Ele passa a fazer uma caminhada e aproveitar a paisagem. Estou falando de maneira poética, me entende nas entrelinhas, porque eu tenho pouco tempo para falar essas coisas aqui. Quarto ponto, tudo que se faz em Zion se faz de maneira mais intensa e de maneira mais profunda. Não existe um como para isso, você simplesmente faz porque você está desbloqueado do ego e porque você está desbloqueado também do tempo e de várias outras coisas que te bloqueiam. Por exemplo, você não vem aqui nesse local para tirar foto para o Instagram. Ali para cima é onde ficam os turistas. E se tu para observar o que eles estão fazendo lá, vem pessoas que pagam R$20 para entrar aqui, ficam 5 minutos, o homem tira a foto da mulher para ela postar no Instagram e eles vão embora, que está muito quente aqui. Ok, eu também tiro fotos para o meu Instagram, porque aí é algo que eu posso abrir uma janela para largar uma mensagem para você. Mas eu estou aproveitando isso aqui em profundidade. Essa é uma das coisas que se aprende em Zion, ao sair da Matrix. E é claro que isso é só um exemplo, né? Isso vale para tudo. Fazer as coisas em profundidade vale para tudo na tua vida. Desde comer uma comida, degustar uma comida, fazer um exercício. Tarefas diárias, não coisas diferentonas, né? O quinto ponto é que se passa a ter uma vida nua. O que significa ter uma vida nua? Significa ter uma vida com o mínimo possível de influências. Uma vida limpa, com ideologias limpas, baseado somente naquilo que você acredita aqui de dentro, com uma existência alinhada com o fluxo da natureza. Natureza também inclui o seu corpo, então está alinhado com o fluxo do seu corpo. É algo que se aprende também no estoicismo, desde como você se alimenta para se alimentar e não para, sabe, comer demais. É respeitar os limites do teu corpo, os limites da tua mente, os limites do teu espírito, os limites da outra pessoa. Porque você não precisa ultrapassar esses limites e todos esses limites são prejudiciais. Uma vida nua é uma vida em que ou você não é escravo das suas ambições, né? No caso ali vem tudo do ego, ou você tem uma ambição muito consciente e nunca torna-se escravo disso, mas sim escraviza isso. Vida nua, vida sem influência, vida com integridade é um assunto que deve ser mais falado aqui nos próximos vídeos. O sexto ponto em Zion é que você desenvolve um estilo de vida mais minimalista, que significa que você só tem o necessário, que você só compra o necessário, você consome o necessário, você conversa o necessário, você fala o necessário. Você não faz coisas em vão, você não gasta energia e preocupações em vão. Cara, quando se fala em minimalismo, não é para tu imaginar um apartamento branco com coisas da Apple, tudo bonitinho, sem nenhuma sujeira, tudo limpo. Não, isso aí é a matrix do minimalismo, né, digamos assim. Mas é uma vida minimalista, é um estilo de vida minimalista, com hábitos minimalistas, amizades minimalistas, né, o minimalismo social, minimalismo de influência. Isso é uma filosofia de vida, só fazer coisas necessárias, coisas realmente importantes. Talvez a diversão também seja uma importância muito grande para você, então você vai lá e se diverte. Não quer dizer que você vai ter que viver uma vida extremamente reta, extremamente minimalista, tediosa e sem graça. É bem o oposto disso. O sétimo ponto para mim é o ponto principal, que é uma vida em estado de arte. Reflita sobre a palavra arte agora. Muitas pessoas não sabem definir o que ela é, né? Muitas pessoas intelectuais vão te dizer que a arte é um resultado de como anda a sociedade, né? Então, cada orientação, cada ideologia vai produzir um tipo determinado de arte e não deixa de estar certo. Mas e a arte vivida? Quando você vive a arte, você já parou para pensar o que seria isso? Se você pratica alguma forma de arte, você toca algum instrumento musical, canta, dança, desenha, qualquer coisa que envolva arte, você tem aptidão nisso aí, então tu sabe do que eu estou falando, tu sabe como tu se sente ao praticar a tua arte. Viver com esse estado de arte significa que você vai encontrar a sua arte, seja ela qual for, né? Não vamos chamar isso de dom, vamos chamar isso de arte, e vai colocar
mais energia vital na arte do que na corrida dos ratos. Para explicar melhor, todos nós mesmo vivemos em corrida dos ratos. Não importa o quão rico você seja, quanta liberdade financeira você tenha, nós vivemos na corrida dos ratos. Sair da corrida dos ratos é que nem diluir o ego. Você transcende, mas não sai. Você se afeta menos, se contamina menos por ela, mas não sai. Então, muitas pessoas estão 100% nessa corrida, colocam 100% de sua energia vital ali, trânsito, trabalho, espera, filas, banco, boletos. E não sobra energia vital para a arte. Sempre tem um tempo, sempre tem um jeito para sobrar. Esse jeito você descobre saindo dessa Matrix, entendendo essas coisas, né? Sair da Matrix entender essa corrida dos ratos já é um ato de sair da Matrix. Então, você coloca mais vivência, mais energia de vida na parte artística, na parte lúdica, no instinto dionisíaco, do que no instinto apolíneo, né? Que é simplesmente trabalhar para pagar boletos, né? Acordar cedo para pegar o trânsito, para chegar no trabalho, para ganhar dinheiro, a sua moeda de troca, para comprar coisas que talvez você nem precise, ou talvez conquistar o prestígio social das pessoas ao seu redor, que não serve para nada. Essas são as 7 principais coisas que muda na sua vida ao você atingir Zion, sair da Matrix e chegar em Zion. É o que acontece quando você sai da Matrix. 1. Você aprende a lidar com o ego. 2. Você vive no agora. 3. Você vê beleza nas coisas simples. 4. Tudo que você faz é com mais profundidade. 5. Você vive uma vida nua. 6. Você tem um estilo de vida minimalista. E 7. Você vive em estado de arte a maior parte do tempo. Qual dessas 7 já aconteceu com você? Porque elas não acontecem todas ao mesmo tempo. Qual dessas 7? Me conta aí, enumere e me conte qual das 7 já aconteceu com você. Comenta aqui, porque eu acho que essa é a única forma da gente conversar de verdade, né? Eu falo aqui, falo, e você não fala nada, mas eu quero te ouvir também. Deixa um like no vídeo, inscreva-se se não é inscrito, se está me conhecendo hoje, e até mais.